Muito bem, queridos acadêmicos, iniciando agora o nosso segundo encontro, então, no primeiro momento, então, nós acabamos discutindo e definindo, né, apresentando as diferentes formas de conhecimento, né. Nessa ocasião, destacamos que o conhecimento científico, que é o nosso objeto de estudo, ele não se apresenta como um conhecimento melhor em relação aos demais conhecimentos, senso comum, religioso e conhecimento filosófico. Ele apenas é mais uma forma de conhecimento e é dela, ou é dessa forma de conhecimento, conhecimento científico, que nós vamos nos apropriar para realizar as pesquisas científicas, ok? Então agora eu gostaria de apresentar para vocês a questão do planejamento da pesquisa. Como é que se desenvolve, como é que nós vamos estruturar ou planejar uma pesquisa científica? Veja só, a pesquisa, ela é, na verdade, a construção de um conhecimento original, de acordo com algumas exigências científicas. Tá? Então, embora, e é necessário, como já mencionado anteriormente, a nossa pesquisa científica ela vai constar, num primeiro momento, de uma busca bibliográfica, de uma revisão bibliográfica. Nós vamos ver o que os outros autores, pesquisadores já escreveram sobre o assunto de nosso interesse, mas mesmo assim ela acaba agregando elementos originais, porque eu vou estabelecer, ou nós vamos estabelecer, uma espécie de diálogo entre esses autores que já escreveram sobre o assunto. Para que esse estudo, então, ele seja considerado científico, ele tem que seguir alguns critérios, né, de coerência, de consistência, de originalidade e de objetivação. Okay? Então, esses são os quesitos que vão orientar o trabalho científico. Né? Coerência, né, como vai se desenvolver, a consistência, eu não vou apresentar ideias vazias, né, inconclusas, ela tem que ter originalidade, ou seja, eu vou ter que fazer uma abordagem original, eu vou ter que estabelecer o tratamento dessa abordagem bibliográfica que eu vou pesquisar, depois o trabalho prático que eu vou desenvolver, a pesquisa, né, a aplicação prática que eu vou desenvolver, e depois ela tem que ser muito objetiva. Né? A ciência, lembrem que, né, o conhecimento científico ele tem como característico ser objetivo. Tá? Então, sempre, quando eu vou tratar de uma pesquisa científica, nós vamos ter que partir de uma pergunta. Tá? Uma pergunta que eu desejo responder sobre um tema, sobre um assunto que é do meu interesse. Então, a problemática, aquela pergunta que vai orientar e que vai provocar toda a discussão, todo o desenvolvimento da minha pesquisa, ela se apresenta como algo central. Por isso que nós podemos ver aqui no esquema aqui ao lado. Primeiro momento, faça a pergunta. Tá? Nós temos que ter um cuidado muito grande, né, um carinho muito grande na tratativa da problemática, da pergunta que vai orientar a nossa pesquisa. Depois, nós vamos ter que ter o cuidado na elaboração de um conjunto de passos, né, que nos permita chegar a essa resposta. Nós vamos ter que ter um cuidado com esse conjunto de passos, ou seja, eu vou ter que fazer uma revisão bibliográfica, eu vou ter que ver que bibliografias que tratam sobre esse assunto, né, se tratam realmente do aspecto que eu quero abordar, a temática, porque o assunto ele é amplo, ele é mais amplo. Quando eu falo de temática, é aquilo que eu quero abordar dentro desse assunto, esse é o tema. Né? Então, por isso, eu não posso tratar numa pesquisa de um assunto, né? Porque o assunto ele é muito amplo, ele é muito geral, dificilmente eu vou dar conta numa pesquisa. Então, dentro daquele assunto, eu vou ter que estabelecer uma temática ali, né? Que vai focar o meu estudo, o meu objeto de estudo. E por isso eu tenho que fazer uma revisão bibliográfica dentro disso tudo. Tá? Depois de fazer essa revisão bibliográfica, eu vou estabelecer a hipótese. Né? Eu vou ter que estabelecer uma hipótese, ou seja, uma resposta prévia para essa pergunta que surgiu anteriormente. Tá? Obviamente
que eu não vou pesquisar um assunto do qual eu não tenho leitura, do qual eu não tenho um conhecimento prévio, né? Até porque eu posso me frustrar muito posteriormente na minha pesquisa se eu vou fazer um assunto totalmente novo, do qual eu não tenho, eu vou começar do zero a minha pesquisa. Ah, achei bonito esse, vou começar agora, não tenho leitura de nada, não sei nada sobre o assunto, mas acho que eu vou, esse eu acho que eu vou me interessar no decorrer da pesquisa, não pode, tá? Eu tenho que ter uma leitura, um conhecimento prévio sobre isso que eu vou investigar, sobre isso que eu vou querer teorizar na minha pesquisa. Okay? Então isso já vai me dar a possibilidade de formular uma hipótese. Okay? Então eu vou formar uma possível resposta para aquela problemática. Okay? E diante disso, também eu vou apresentar todos os objetivos. Bom, se eu escolhi esse tema, se eu coloquei esse problema, que objetivos que esse estudo ele vai me possibilitar estabelecer, né? Então eu vou colocar lá objetivo geral, objetivos específicos, né, que depois a gente vai detalhar isso de maneira mais própria, tá? Também vai se destacar aqui a indicação do grau de confiabilidade da resposta obtida, né? Ou seja, a minha hipótese ela vai ser mais confiável ou menos confiável de acordo também com a quantidade de textos, qual é a fundamentação que eu tenho para tudo isso. Tá? Então veja só, o planejamento eficaz de uma pesquisa científica ela vai depender basicamente de três fases. Tá? A fase decisória, a fase construtiva e a fase redacional. O que significa isso? Eu estou dizendo o seguinte, que na fase decisória, a fase decisória então é aquela fase primeira onde eu vou escolher o tema e definir o problema de pesquisa. Tá? Então eu tenho, no primeiro momento, nós temos sempre o assunto que mais nos chama a atenção. Então, dentro desse assunto, qual é o tema? Veja, o assunto ele é amplo, o tema ele vai restringir a minha abordagem e quando eu vou fazer o problema, a pergunta, esse meu tema ele vai ficar mais definido ainda. Tá? Ele vai ficar mais fácil de ser pesquisado, porque eu não vou me perder em muitos elementos. Eu vou ter um foco muito mais definido. Okay? Então, esse é o primeiro momento. E ele é definitivo para o sucesso da minha pesquisa. Eu tenho que ter um cuidado muito grande na escolha do tema e na elaboração do problema da minha pesquisa. Tá? Então eu vou ter que buscar um tema que me agrade, um tema que eu sinta prazer na pesquisa, que eu goste das leituras que se tem sobre esse assunto, da maneira como esse assunto é trabalhado, enfim, eu vou ter que ter todo esse cuidado, ok? Essa é a fase decisória. A fase construtiva, então é quando eu vou estabelecer ou elaborar um plano de pesquisa, tá? E a execução da pesquisa de maneira concreta, tá? Então eu vou estabelecer, eu vou construir um plano, um projeto de pesquisa, né? Eu vou estabelecer todos os passos da pesquisa, problemática, objetivo, justificativa, né? A hipótese antes, né? Vou construir, né? Vou fazer toda aquela revisão bibliográfica anterior, né? Para mim ter todo o material que eu vou utilizar na construção da minha pesquisa disponível, né? Para depois sim partir para a terceira fase, que é a fase redacional. Tá? A fase redacional ela vai constar da análise então dos dados e das informações que eu fui coletando na fase construtiva. Tá? Aqui eu vou, como fala mesmo, né, a fase redacional, eu vou ter que organizar as ideias, né, de maneira muito sistemática, visando elaborar o relatório final, o texto final. Tá? E esse texto ele vai obedecer toda uma série de formalidades, né, que são as regras, né, da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou seja, vão ter lá regras, né, muito formais, né, de tamanho de letra, de forma, de como é que se estabelecem as citações diretas, indiretas, enfim, né, todas as partes que tem que compor ali o meu trabalho, né,
científico, seja ele um artigo, seja ele um trabalho de conclusão de curso, uma resenha, um relatório, enfim, né? Independente do formato de trabalho que eu estiver apresentando, né, a ABNT ela vai me dar os horizontes, os parâmetros para que se construa em acordo, né? Então vejam só, então, como é que esse planejamento ele vai se dar e onde que vai culminar esse planejamento? Um planejamento bem feito, né, de uma pesquisa, ela vai me proporcionar o quê? Que ao fazer a pergunta, ao estabelecer a pergunta, então aqui eu consigo buscar uma revisão bibliográfica, né, olhar na bibliografia disponível, né, artigos publicados, livros, enfim, tudo que tem disponível, eu vou fazendo toda a separação, a partir daí eu vou formular uma hipótese, né, vou fazer toda a parte redacional e depois eu vou realizar o experimento, eu vou para a parte prática, eu vou lá para a pesquisa de campo, para o estudo de caso, enfim, independente do tipo de pesquisa que cada um escolher. Veja só, no momento que eu realizo essa experiência, pode ocorrer que eu percebo na realização desse experimento que a minha hipótese ela vai ser rejeitada, ou seja, a hipótese que eu criei, a resposta que eu criei para aquela pergunta não deu certo. O que se faz? Se volta lá para a hipótese e se refaz a hipótese. Tá? Se refaz a hipótese, se volta a experimentar, né? E havendo uma aceitação da hipótese, eu vou partir para as conclusões finais, né? Para as considerações finais, para a análise de dados, antes, obviamente, análise de dados, e a concluir as conclusões finais acerca da minha pesquisa. Ok? Porque em muitos casos a hipótese ela não se confirma, né? Então eu tenho que voltar para essa hipótese e reconstruir ela, né? Colocar ela dentro de uma perspectiva, né, que vá ao encontro dos resultados obtidos nos experimentos. Ok, galera? Então, de maneira bem geral, essa videoaula é só para darmos uma introdução, né, nessa perspectiva do planejamento de uma pesquisa. Ok? Nos encontramos para continuar o assunto. Um grande abraço a todos, fiquem bem.